cadeia de frio é todo o percurso que o imunobiológico percorre, desde a sua fabricação até a sua aplicação lá na pessoa que estará recebendo a vacina. Então, nesse percurso todo, não pode acontecer nenhuma falha, nenhuma quebra, porque pode estar intercorrendo ou interferindo na qualidade do imunobiológico. Como que é essa nossa cadeia, né? Quais são os estágios? Então, ela começa lá no fabricante. Do fabricante, ela chega por via aérea na Central Nacional de Distribuição, que fica em São Paulo. E aí ela vem via terrestre, é distribuída para todos os estados por via terrestre. Da Central Estadual vai para as regionais de saúde, das regionais de saúde vai para as centrais municipais ou diretamente para a sala de vacina ou das centrais municipais para as salas de vacina. Então vejam que é um percurso longo, então nós precisamos sim ter a garantia da temperatura adequada em todas essas fases. Por que garantir a temperatura? Porque as vacinas, elas são produtos biológicos termossensíveis, ou seja, precisa manter naquela temperatura que o fabricante indica, porque se passar dessa temperatura ou diminuir, elas vão perder a eficácia, vai alterar a qualidade do produto. Qual é a temperatura? Então, as nossas vacinas, todas aquelas vacinas que nós temos hoje lá na sala de vacina, nós precisamos manter elas entre uma temperatura de 2 a 8. O que é que a gente sempre fala? Persiga o 5. Então, aqui, já voltando um pouquinho à aula anterior, né, que nós falamos também, que é muito importante estar anotando no mapa de temperatura diária, tanto no início da jornada, quanto no final da jornada, a temperatura que está no nosso equipamento. Porque se ela não estiver adequada, nós vamos ver que precisamos ter alguns procedimentos que precisamos fazer, porque ela pode perder a qualidade. Então, persista o 5, porque aí nós temos uma margem de segurança até o 8 e até o 2. Se diminuiu do 2 ou se subiu do 8, a vacina está exposta à temperatura inadequada, então não é isso que nós queremos. Então nós precisamos manter essa temperatura de 2 a 8 e persistir o 5. Se acontecer uma exposição, né, se for acima de 8, pode resultar em uma perda da potência da vacina. E ao contrário, se ela diminuir de 2, se diminuir a 0, que vai acontecer um congelamento da vacina, além de perder a potência, ela pode aumentar as chances de ter eventos adversos locais. Quais são os prejuízos que podemos ter se a temperatura ficar inadequada, se ela passar de 8 ou diminuir de 2? Então, vamos ter uma potência reduzida, uma perda da eficácia, pode ter um aumento dos eventos adversos, como eu falei, principalmente com congelamento e aí aquele evento adverso local. E também nós temos as perdas financeiras, né? Porque cada vacina, cada diluente, ela gera um custo para o Ministério da Saúde. Quais são os elementos que nós temos numa cadeia de frio? Então, para garantir todo esse nosso percurso, que as vacinas mantenham-se com qualidade, nós temos que ter os profissionais capacitados, nós temos que ter os equipamentos adequados e nós temos que realizar os procedimentos adequadamente. Todos os procedimentos relacionados à cadeia de frio. Quais são os cuidados que nós precisamos ter com os equipamentos e com o armazenamento? Então, a nossa câmara de refrigeração, nosso equipamento de refrigeração, ele tem que ter o tamanho adequado para a nossa demanda, né? Se nós recebemos muitas vacinas, se nós temos uma população muito maior, nós precisamos ter uma câmara com uma capacidade maior e vice-versa.
Então, só repetindo, porque é muito importante, nós precisamos manter a temperatura sempre. Então, perseguir os 5, manter de 2 a 8. Tem que ter as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas, além da limpeza, e aí vai de acordo com cada fabricante do equipamento. Tem que ter esse monitoramento contínuo, ter uma tomada de luz exclusiva para o equipamento, ter uma distância do equipamento entre a parede e o próprio equipamento, e além de estar sempre conferindo a validade das vacinas. É aquele sistema que nós chamamos de sistema PEPS. Então, primeiro a vacina que entra vai ser a primeira vacina que sai. Só para repetir e reforçar, primeira vacina que entra vai ser a primeira vacina a sair. Então, sempre está verificando também a validade dos imunos e diluentes que nós temos no nosso equipamento de refrigeração. E as bobinas reutilizáveis, precisamos ter algum cuidado? Sim, sempre. Sempre temos que olhar também a validade, porque elas também possuem, expira esse prazo. Além de fazer a ambientação dessas bobinas. Como que ocorre essa ambientação? Então, nós vamos retirar as nossas bobinas do freezer, ou do compartimento do nosso equipamento de refrigeração, vamos colocar sobre uma bancada ou sobre a pia, até que desapareça aquela névoa, porque a bobina vai formar uma fina névoazinha, de gelo ao redor. Após desaparecer essa névoa, nós vamos colocar o sensor do termômetro para verificar, pode colocar o sensor sobre a bobina, diretamente na bobina, para verificar a temperatura que ela vai estar. Ela vai estar variando ali em mais 1 grau Celsius. Quando ela estiver nessa temperatura de 1, você já pode colocar ela na caixa de uso diário. E aí, após colocar as bobinas na caixa de uso diário, após essa organização, nós vamos colocar o cabo extensor do termômetro, porque a gente tem que ter um termômetro específico para a caixa de uso diário. Então, nós vamos colocar o extensor dentro desta caixa para verificar a temperatura. E aí sim, nós vamos colocar as vacinas e os diluentes ali dentro, apenas quando a temperatura estiver de 2 a 8, preferencialmente a 5 graus. Qual é a importância da caixa térmica, Então, por que nós usamos a caixa térmica e como ela deve ser? Então, a caixa térmica ela é utilizada para o acondicionamento das vacinas na nossa rotina de uso diário, lá na sala de vacina, e também utilizada para vacinação extramuro, quando a gente precisa sair com a vacina para ir para outro local. O PNI, o Programa Nacional de Imunizações, então, ele recomenda que as caixas sejam de poliuretano, porque elas têm maior durabilidade e também é mais fácil realizar a limpeza. E não é recomendado que se utilize aquele gelo de escamas ou gelo em barra. Precisa ser as nossas bobinas reutilizáveis. Monitoramento da temperatura das vacinas. Então, eu sei, eu estou sendo repetitiva, mas é muito importante. A gente não pode fugir daquela temperatura de 2 a 8 e de persistir aos 5. Então, nós precisamos realizar sempre, pelo menos no início e no final da jornada de segunda a sexta. É importante que se tenha também monitoramento nos finais de semana e feriados, mas aí isso também vai depender da conversa com cada gestão municipal. E aí, minhas vacinas ficaram expostas a uma temperatura inadequada, foram a 10, foram a -1, o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqueles imunobiológicos e vou mantê-los na temperatura adequada. Mas eu vou identificar, eu vou colocar aqueles num saquinho separado e vou identificar, exposto à temperatura inadequada. Por quê? Para que não ocorra um equívoco, de que o vacinador pegue aquela vacina que foi exposta para a utilização diária. Então, sofreu exposição? Vou colocar novamente a temperatura adequada e vou
identificá-la. Após isso, eu preciso comunicar imediatamente à minha chefia superior, à equipe de vigilância municipal, ou para aquela pessoa que é responsável em realizar a notificação. Então, a pessoa vai registrar a notificação. Por isso, aqui mais uma vez, que é importante estar lá no nosso mapa de controle de temperatura diário, registrado a hora que foi verificada a última vez que ela estava adequada, porque isso vai definir, na hora que o nível central for avaliar essa exposição, se a vacina pode ser reutilizada ou se deverá ser desprezada. E aí aguardar este retorno do nível central. Enquanto está aguardando essas vacinas, lembrando que elas vão estar na temperatura adequada e devidamente identificada. É importante deixar claro que não existe nenhum teste rápido, seguro e simples para que a gente saiba que a vacina ela passou muito do seu limite de tolerância, tanto para baixa quanto para alta temperatura, assim como as alterações nas características físicas indicam uma alteração, mas não necessariamente vai indicar que está fora da normalidade. Por isso é importante que todas aquelas informações que a gente pede na hora do registro, que elas sejam preenchidas devidamente, para daí sim serem avaliadas pelo nível central para que possa ser dado um retorno. Porque em algumas das situações, dependendo do tempo da exposição, da temperatura que chegou o equipamento, as vacinas podem sim ser reutilizadas. Nós vamos falar um pouco agora sobre o plano de contingência. Então, quando acontece uma emergência, o que é que nós devemos fazer? Uma emergência, que tipo de emergência? Uma queda da energia elétrica, um temporal, alagamento, alguma situação que possa acontecer do equipamento de refrigeração ou tenha uma alta ou uma baixa da temperatura, que as vacinas sofram uma exposição. Até mesmo, como eu comentei na aula anterior, se a gente esquecer o equipamento de refrigeração com a porta aberta, também pode acontecer essa emergência. Então, aconteceu. O que vamos fazer? Primeiro é manter o equipamento, se faltou uma queda de energia elétrica, por exemplo, uma sexta-feira à noite ou um sábado, faltou luz no meu município, eu tenho que ir lá verificar o que é que está acontecendo na nossa sala. O ideal é que a gente mantenha o equipamento fechado, não abrir, porque cada vez que a gente abrir esse equipamento, vai estar entrando um ar mais aquecido, provavelmente. Então, mantenha a porta fechada e monitorar mais vezes essa temperatura interna. Então, aqui nós estamos considerando que houve uma queda de energia, que houve algum desastre natural, que as vacinas estão lá no equipamento, mas elas ainda estão de 2 a 8 graus, não sofreram exposição. Então, vamos manter fechado e vamos monitorar essa temperatura. Se demorar para ter esse reabastecimento da energia elétrica, e se você vê que a temperatura está subindo e chegou a 7 graus, por exemplo, então você vai fazer a transferência desse imunobiológico para um outro local, para uma câmara que esteja com a temperatura mais adequada, com a temperatura recomendada. Se não for na tua sala, se não for no teu município, você vai ter que ver remanejamento para a central do teu município ou para a regional de saúde. Então tem que ver como você vai, para onde você vai estar transferindo essas vacinas. Lembrando que precisa realizar toda a preparação da caixa térmica para estar fazendo o transporte dessa vacina de um local para o outro. Lembrando que precisa identificar a chave do interruptor de luz da sala de vacina, lá no quadro de luz, com uma plaquinha sala de vacina, não desligue, para não ocorrer acidentes de desligarem erroneamente a chave da sala de vacina. Pode estar fazendo parcerias com a empresa
que fornece energia elétrica para avisar quando vai faltar, ou já avisou, faltou energia elétrica, previsão de retorno em tanto tempo, né? Então é importante que se tenha essa conversa com a empresa, conhecer a região que a unidade de saúde está estabelecida, para saber da vulnerabilidade, né, sobre os desastres naturais, então estar atento ao que pode ou não ocorrer, e no caso da ocorrência, já ter descrito, né, pode ser um POP, já ter descrito o plano de contingência do que fazer caso aconteça um desastre ou até mesmo a queda de energia.